você chorou em silêncio não só pela dor da sua alma, mas também pelo bolso. Houve dias em que a dor não era apenas emocional, era prática. Contas vencidas, portas fechadas, esforços que não davam mais retornos, orações que pareciam bater no teto, quando o assunto era provisão. Você confiava em Deus, mas não entendia por que justamente nessa fase tudo parecia apertar ao mesmo tempo. Se a dor emocional e a pressão financeira tivessem agora se dado as mãos para te levar ao seu limite máximo. E talvez ninguém soubesse, porque falar de dor já é difícil, mas falar de falta dói ainda mais. Você se calou, você segurou, você ajustou, você cortou, se virou como pôde. E foi nesse silêncio, não apenas das lágrimas, mas também da escassez, que Deus estava trabalhando de formas mais profundas do que você imaginava. Porque existe essa fase em que Deus permite que o dinheiro falte, não é para te humilhar, mas é para te reposicionar. Não para te quebrar, mas para te desapegar. Não para te ensinar sobre miséria, mas para te ensinar sobre fontes divinas. Enquanto você olhava para os números, Deus estava olhando para o seu coração. Enquanto você perguntava, como vou pagar? Deus perguntava, em que você está confiando de verdade? Essa dor se tornou altar quando você continuou honrando a Deus mesmo sem ter provisão imediata. Quando você permaneceu íntegro mesmo podendo negociar seus princípios. Quando você continuou fiel a Deus mesmo quando parecia que fidelidade não estava mais funcionando. E isso, espiritualmente, é poderosíssimo, porque Deus não mede confiança quando sobra. Ele mede justamente quando faltam os recursos. Você chorou em silêncio, não só pela ausência de pessoas, mas pela ausência de recursos. E ainda assim, você não roubou, você não se corrompeu, você não se vendeu. Você não se desviou. Você foi, apertou, mas não quebrou. Você sentiu medo, mas não abandonou a fé. Você se cansou, mas não desistiu. E isso transformou sua escassez em um altar. A Bíblia mostra que Deus muitas vezes esconde seus filhos antes de prosperá-los. José foi esquecido antes de governar. Davi passou necessidade antes de reinar. A viúva teve uma última refeição antes do milagre contínuo. Porque Deus não entrega abundância para quem ainda precisa provar quem é quando não tem nada. E talvez você esteja exatamente neste ponto, no ponto limite. Não porque Deus se esqueceu de você financeiramente, mas porque Ele está te ensinando algo que o dinheiro sozinho nunca ensina. Dependência absoluta dEle. Existem níveis de intimidade com Deus que só nascem quando Ele, o Senhor, se torna a sua única e absoluta segurança. Quando o saldo não consola, quando o salário não garante, os planos falharam todos e ainda assim você escolheu confiar em Deus novamente. A dor financeira também gera silêncios, gera vergonhas, gera comparações, gera noites sem sono, mas foi nesse lugar que você começou a orar diferente também. Não pedindo luxos, mas pedindo paz, não pedindo excessos, mas pedindo o pão diário, o mínimo diário, o necessário. Você não pediu status, mas pediu direção. Isso só refinou mais ainda a sua fé. E você talvez não pode ter percebido,
Mas enquanto o dinheiro estava faltando, sua sensibilidade espiritual estava aumentando. Sua percepção ficou mais aguçada. Suas orações mais sinceras. Seu coração menos apegado. E Deus estava te libertando de um amor perigoso, o amor à segurança falsa do dinheiro. Porque quando Deus honra alguém financeiramente, Ele primeiro cura o seu coração, para não transformar provisão em idolatria. Ele trata a raiz antes de liberar o fruto. Ele alinha seus valores antes de liberar os recursos. Ele constrói caráter antes de abrir novas portas. Você não empobreceu, você só foi tratado. Você não foi esquecido, você foi preparado. Você não foi rejeitado, você está sendo separado. E a honra que vem depois desta fase é diferente. Não é uma prosperidade ansiosa, não é uma abundância descontrolada. É uma provisão com paz, é um dinheiro que não domina, é um recurso que não substitui Deus. É uma bênção que não rouba o altar. Porque quem aprendeu a adorar a Deus durante a escassez, nunca mais se perde na abundância. E talvez hoje você ainda esteja vivendo esse processo. Talvez o financeiro ainda não tenha se organizado completamente, mas existe algo que já mudou em você, a sua postura espiritual. Você já não confia como antes, você já não gasta como antes, você já não deseja as mesmas coisas de antes. Isso foi algo purificador para você. E é isso que Deus está prestes a honrar em você. Não apenas com recursos, mas com sabedoria. Não apenas com portas abertas, mas com discernimento espiritual, para saber quais portas atravessar. Não apenas com aumento, mas também com equilíbrio. Você chorou em silêncio, pela alma, pelo coração, pelo financeiro. E foi exatamente neste lugar que Deus decidiu hoje te honrar. Permaneça fiel, esse altar ainda está queimando. E quando Deus responde a um altar, Ele responde por inteiro. Espírito, alma e provisão. Glória a Deus, aleluia. Obrigado a todos que se inscrevem no meu canal, que comentam, que compartilham. Eu agradeço a todos os likes também. Vocês têm me ajudado muito com esse canal, porque agora eu consegui a monetização. Glórias a Deus. Eu agradeço a todos, e espero que os próximos passos deem certo até lá no final do mês que vem eu ter meu primeiro pagamento. Se assim Deus quiser. E Ele quer, né? Então, eu estou abençoando vocês e vocês estão me abençoando. Mas até lá, eu tenho alguns conteúdos que eu vendo. Aí, se quiser alguma coisa que eu puder adquirir ou me ajudar, é só entrar em contato com o meu telefone que está na foto do meu perfil. Então, fiquem com Deus em nome de Jesus Cristo. Ó, o vento da tempestade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.